Bom dia, boa tarde ou boa noite, vai depender do horário que você estiver assistindo este vídeo. Nós somos alunos do 8º período de Ciências Contábeis do Centro Educacional Uninorte e através da disciplina Controladoria ministrada pela professora Shirley Massal, estamos aqui para ensinar você o que é análise SWOT. O nosso grupo é integrado por Eliseu, Edson, Ian, Watan e eu, Jordan Marques. Vem com a gente aprender o que é análise SWOT? Bora! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Eliseu Júnior, estou cursando o 8º período de Ciências Contábeis no Centro Educacional do Norte, a Uninorte, e com a supervisão da professora Shirley. Hoje a gente vai gravar nosso primeiro vídeo do canal, cujo assunto é análise SWOT. E o que seria essa análise SWOT? Bem, é uma sigla inglesa que significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Em inglês se pronuncia strengths, weaknesses, opportunities e threats. Mas trazendo para o nosso português, ela é conhecida como análise fofa ou matriz fofa, que são as forças e as oportunidades e as fraquezas e as ameaças. Começando um pouco com a história. Em meados da década de 50, 60, o planejamento estratégico nas empresas, especialmente nas grandes empresas, não era bem difundido. Esse fato acarretou que um estudioso nos Estados Unidos, um líder de pesquisa chamado Alberto Humphrey, percebeu isso, que as empresas não ligavam muito para o planejamento estratégico e resolveu estudar. Aí ele pegou dados de uma grande revista dos Estados Unidos, que foi fundada em meados da década de 30 por Henry, e o nome da revista é Fortune. Aí ele pegou dados dessa revista das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que inclusive esses dados foram tidos como os objetos de pesquisa para ele criar a análise SWOT, que é uma ferramenta de planejamento estratégico. Quando ele criou essa ferramenta de planejamento estratégico, foi pensado nas grandes empresas. Ele pensava em pegar as fraquezas da empresa e trabalhar essas fraquezas, trabalhar as oportunidades da empresa, trabalhar esse setor micro e o setor macro. E com isso, as empresas cresceram de produção. Com o passar do tempo também, a análise SWOT foi trazida para o meio mais pequeno, para o pequeno empresário, para as pequenas empresas. E hoje ela é muito, muito famosa, as grandes empresas todas trabalham com ela. Porém, os pequenos empresários, certos pequenos empresários, eles não usam essa análise SWOT porque às vezes nem conhecem. Mas a análise SWOT ela é ideal e pode ser usada tanto no meio profissional, pessoal e em qualquer empresa. A análise SWOT ela é dividida internamente e externamente. Internamente são as forças e as fraquezas e externamente são as ameaças e as oportunidades. Agora, o nosso amigo Edson vai falar um pouco mais sobre as forças. Olá, eu sou o Edson e agora eu vou falar um pouco sobre as forças em relação à análise SWOT. Bom, a força é uma característica interna das empresas analisadas que a coloca à frente das demais concorrentes em relação a termos de competitividade. Bom, a força de uma empresa ela se constitui através de vários aspectos que são seus pontos fortes, como por exemplo a sua marca, a localização com o trânsito de pessoas que formam o seu público-alvo. Pode ser também a sua penetração no mercado, o seu grau de liquidez, também uma boa gerência acompanhada de uma equipe comprometida com as estratégias da empresa, e com isso também a empresa deve ter um gestor
ali sempre atento a essas forças para que no futuro elas não se tornem uma fraqueza para dentro dessa empresa. Bom, aqui em Rio Branco mesmo podemos dar como exemplo uma empresa de distribuidora de bebidas ali próximo à Gamileira, que é um ponto turístico aqui na cidade de Rio Branco, que tem um grande fluxo de pessoas, né? Assim aumentando a sua proporção nas vendas, principalmente nos dias de jogos do Flamengo, como foi no último final de semana, na final da Libertadores, que a proporção da venda foi enorme e teve um grau de liquidez muito rápido nessa empresa e trazendo lucros para ela. Agora o nosso amigo Watan vai falar um pouco sobre as fraquezas. Bom, meu nome é Watan e eu vou falar um pouco sobre as fraquezas em relação à análise SWOT. Como as forças que o nosso amigo Enzo explicou, as fraquezas também estão dentro do ambiente interno das organizações. As fraquezas são as aptidões que interferem ou prejudicam, de algum modo, o andamento do negócio. Nesse quadrante é muito importante haver sinceridade, pois, se não haver sinceridade, não pode se identificar as fraquezas. Pode ser identificada as fraquezas com algumas perguntas simples. A mão de obra capacitada, existem lacunas de treinamento, por que a concorrência foi escolhida, ou por que meu engajamento não funciona. As fraquezas precisam ser examinadas e observadas de forma isolada, para que assim seja possível nulificar os problemas que ocasionam. Alguns exemplos de fraquezas são os produtos altamente perecíveis, matéria-prima escassa, equipe desmotivada, tecnologia ultrapassada e processo de entrega deficitário. Agora o nosso amigo Ian vai explicar um pouco sobre as oportunidades. Meu nome é Ian, vou falar um pouco sobre as oportunidades da análise SWOT, com base nesse fundamento, né, nesse quadrante, um fator externo que a empresa visa no ambiente externo, procurar oportunidades para alavancar o crescimento de sua empresa. Nesse quadrante, as oportunidades são características que influenciam o setor externo, né, lá de fora, não diretamente, não é ligado diretamente, mas sim é uma oportunidade que a empresa vê no ambiente externo. Nesse modo, podemos identificar como uma empresa exportadora. Ela pode ter muita vantagem em relação ao câmbio, ao dólar. Se o dólar está caindo, então essa empresa exportadora ela vai ter mais rendimento, vai ter mais lucro. Agora, se ela é importadora, ela vai seguir de ameaça, porque se ela é importadora, ela vai ter prejuízo. Então, na oportunidade, estamos visando o crescimento da própria empresa. A oportunidade surge de uma maneira de alavancar, de impulsionar o negócio do empreendedor, para que assim ele possa ter o conhecimento de todo o ambiente externo, como as políticas econômicas, né? Por exemplo, a crise econômica é um setor que influencia o crescimento da empresa, sabendo utilizar também das tecnologias, muitas tecnologias novas surgindo no mercado. Assim, o empreendedor pode utilizar dessas tecnologias como o próprio meio da internet, que impulsiona o crescimento do empreendedor. E com isso, eu passo a palavra para o meu amigo Jordan, que vai falar um pouco sobre as ameaças. Olá, meu nome é Jordan Marques, do 8º período de Contábeis, e dando continuidade com o nosso amigo Ian falou, eu vim falar das ameaças. Quais são as ameaças para o seu negócio? Comece a listar quais problemas o seu negócio pode enfrentar ou está enfrentando com a concorrência. Que atitudes seus concorrentes podem contribuir para aumentar os custos ou a despesa da sua empresa?
Além disso, listar outras ameaças para o seu negócio que podem ter origem política, econômicas, sociais e tecnológicas. Característica interna das empresas analisadas. Continua, pô, pode continuar. Quais são as ameaças para o seu negócio? Começa a listar. Não, começa a sua lista. Também uma gerência bem acompanhada com uma equipe que está. Avante tá piscando, tá gravando. Sim! Vem com a gente aprender o que é análise SWOT.